Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Tributo ao Sucesso. Meu nome é Bruna Nakamura, sou advogada atuante nas áreas tributária e societária e sócia da Pasquale Poffo Advogados. O nosso grande convidado de honra hoje é o Renato Medeiros. Tudo bem, Renato? Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada. Renato, formado, me corrija aí se eu estiver equivocada, em Ciências Contábeis pela nossa FURB, aqui de Blumenau, com pós-graduação em Gestão de Negócios Estratégicos, né? E também em Auditoria e em Contabilidade. Controladoria. Controladoria pela FGV. Isso mesmo. Renato, me conta um pouquinho da tua história. Quem que é o Renato Medeiros? O Renato Medeiros é um cara de 61 anos, que já é vovô, nascido e criado no bairro da Velha. Eu comecei estudando numa escola chamada, que não existe mais, Curso Primário Bom Retiro, que era uma escola lá no Bom Retiro. Hoje é a área administrativa da Via Cred, do lado onde é a central ali. Era uma escola basicamente para filhos de funcionário da Hering. Aí lá fiz só o primeiro ano, depois passei a estudar no Adolfo Konder, que era mais perto da minha casa. Depois passei a estudar no Pedro II, no centro, para fazer o científico, no final dos anos 70. E aí depois FURB. Né? Essa é a minha carreira de estudante. Sim. Aí, nos anos 80, início dos anos 80, na metade dos anos 80, na verdade, me casei. Em 85 eu casei, em 86 já nasceu o Renan, em 92 nasceu a Marina, hoje já são casados, né? Tem uma nora, tem um genro, que é a Natara, que é o Darlan, e esse final de ano agora tivemos um presente divino, que é a Laura, que é a Laura, que é a nossa neta. Linda, linda. E a atividade profissional? Como foi o teu início de trabalho? Onde foi teu primeiro trabalho? Atividade profissional, na verdade, né, Bruna, não é, falar assim, não foi nada planejado. Talvez você nasceu, um dia eu quero ser advogado. A minha não teve planejamento. Eu fui trabalhar na Hering, que era coisa natural. Meus pais se conheceram na Hering. Meu pai trabalhou 30 anos na Hering, minha mãe um pouco menos. E minha mãe saiu para cuidar de mim e das minhas 3 irmãs. Eu sou o filho mais velho. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos na Hering, na área de custos. Essa foi a minha formação dentro de contábeis, minha experiência. Aí trabalhei 15 anos na área de custos. Por essa área, em 85 eu fui para o Rio de Janeiro, pela Hering, quando a Hering trouxe a Hangler, a marca Hangler para o Brasil. E aí eu fui lá fazer a parte fiscal para fechar a fábrica e trazer para cá. Em 92 eu fui para a Espanha, a Hering estava montando uma fábrica lá também, fui fazer custo. Né? A Marina nasceu dia 1º de outubro de 92. Dia 12 de outubro de 92 eu embarquei para a Espanha. Fiquei 60 dias. Lorena Guerreira, né? Isso. Tua esposa. E foi pesado. Imagina. Emocionalmente. Mas para seguir na carreira, né? Empresa privada, tinha que ir. Eu nem pensei se eu deveria ou não deveria ir. Era o fluxo. Era o fluxo. Precisavam de mim lá na época e eu fui. Né? Quando voltei, eu fui promovido para a área comercial. Lá na Espanha, na verdade, o seu Urres Kuhn, que era diretor da área comercial de produção, me conheceu, porque eu já o conhecia, porque ele era diretor da empresa. Certo. Quando eu voltei para o Brasil, aí início de 93, eu fui promovido, assumi a área de administração de vendas, televendas, foi em 93. Que virada, né? Que virada. Né? É que a parte de formação de preço era comigo e a área de custo estava se conectando, claro. E aí foi essa parte de formação de preço, eu vim junto, eu trouxe para a área comercial. Né? Em 97, de 93 a 97, quando eu fui, eu assumi só a marca Hering, o administrativo de vendas da marca Hering. Aí depois veio o Mino, depois veio Mafisa, depois veio a exportação, todo o administrativo de vendas ficou sobre uma gestão, uma gerência só. Em 97 eu assumi a expedição, também. Que era depósito, faturamento, e aí foi até 2002. Aí em 97 eu fui para a Argentina, tinha uma operação lá que estava muito complexa, estava
né? Os portos na Argentina, sempre muita corrupção, muito problema. Aí fui para lá para tentar arrumar principalmente a parte física, né? A parte da operação física, porque a Hering tinha muitas lojas de franquia na Argentina. Hoje eu acho que não tem mais nenhuma. E aí em 2002 eu fui para a área comercial, literalmente, fui para o campo. 2002, 2003, 2004 eu assumi a gerência regional de vendas Sul. Construir time. Com uma equipe de representantes, aí eu fazia os 3 estados do Sul. Aí durante 3 anos eu viajei, até final de 2004. Foi quando a família do meu sogro, liderados pelo meu cunhado mais velho, que é o César, e pela minha esposa e meu sogro, me convidaram para assumir a Blumenau Iluminação. E eu assumi em janeiro de 2005. Então, já quase 18, quase 20 anos já fez 18. Já fez 18 anos que eu estou lá. Olha só. Essa foi a grande... E foi muito difícil na época, sair da Hering, pedir as contas. Imagina até, já tinha quanto tempo de 28, experiência? Nossa. 28 anos de Hering, foi... Mas assumi uma empresa familiar, né, na época. Que são outros desafios, são né? Outros desafios diferentes. É outro mindset, né, normal. Foi exatamente isso. E aí as crianças já estavam um pouco mais crescidas, né, os meus filhos, né? E aí sentamos, decidimos junto e vamos para mais um desafio. Eu imagino que assim realmente foi uma virada de chave, porque na verdade dentro de uma empresa completamente estruturada, né, já grande, com várias diretorias e processos em andamento, quando você vai para uma outra empresa de outro nicho de mercado, né, completamente distinto, e vai estruturar uma operação, os desafios são outros, né? Sim, sair do têxtil para o metal mecânico. Pois E uma empresa que o desafio era profissionalizar a empresa. Né? Tinha bastante familiares envolvidos e aos poucos, como a Lorena é a filha mais nova, eu também sou, né, mesma idade dela, eu sou mais novo do que os outros sócios, que aos poucos já foram parando, foram tendo outras atividades, nem todos trabalhavam na empresa, e aí hoje estamos eu e a Lorena, o meu filho o Renan na operação e um sobrinho que é o Bebeto. Só esses 4 da família na operação. Todos os demais participam de reuniões mensais no conselho, mas a operação, o dia a dia da família e o resto tudo foi profissionalizado. Não foi simples, mas uma operação que precisava fazer. É linda, né? Eu conheço, tenho o privilégio de conhecer, realmente é uma operação muito redonda. E como diretor, já quando chegasse dentro da empresa, do Blumenau Iluminação, assumisse o cargo de diretoria, de CEO? Sim, já. sim. E de lá para cá, quais foram os teus desafios, os teus maiores desafios dentro dessa atividade? Eu entendo o seguinte, que esse cargo, né, é um cargo de direção, de definição de estratégia, tomada de decisão em relação a qual caminho seguir, e também de dar sustentação para essa estratégia do ponto de vista de processo, garantir que a cultura, tudo isso esteja muito alinhado, né? Eu acho que é extremamente desafiador. Se pudéssemos pontuar, qual que para você é então o maior desafio nessa trajetória? São 2 desafios. Tem o lado empresarial, que é definir, que no começo a estrutura era muito pequena. Eu uso um exemplo de que nós tínhamos portaria das 7 às 19. Se o porteiro não viesse, eu tinha que ir lá abrir a cancela. É um exemplo, mas é ótimo. Tinha que se envolver em tudo. Seu Renato, o porteiro não veio, o que é que eu faço? Ia lá resolver. Né? Hoje a empresa está estruturada, então tinha o desafio empresarial e o desafio da gestão de família. Porque tinha muitos familiares que trabalhavam lá, né? E aí precisava resolver isso, administrar, não podia passar a régua. E a empresa tinha, na época, 28 anos, eu acho, também 28 anos. A empresa é de 78, tinha 27 para 28 anos. E eu sempre dizia, ninguém dura 28 anos fazendo coisa errada. Então tem muita coisa aqui certa. Não adianta querer mudar tudo. Tem que ser aos poucos, tem que ser daqui para cima, daqui para melhor. Tu não pode desprezar esse passado de 28 anos. Já era muito estável, muito forte. Deu certo. Sim, já deu certo, 28 anos. Então, esse era um cuidado de não mudar radicalmente o DNA da empresa, isso, né? Mas precisava evoluir, precisava. E aí nós começamos a montar um time, né, com muito cuidado,
porque também os recursos financeiros não eram tanto infinitos. assim. O fluxo de caixa sempre é um desafio, sempre é um indicador forte que precisa ser controlado, né? E aí a gente montou uma estrutura e hoje nós temos uma estrutura até parruda, até eu diria que acima da média de mercado para o nosso tamanho. Os profissionais que nós temos hoje são acima do mercado, todos eles. São excelentes. São. E assim, eu conheço um pouquinho da tua operação e sei que da tua austeridade em relação, por exemplo, a fechamento de balanço, né? Eu adoro, inclusive, isso. Sim. Até o terceiro dia, né? Amanhã, por exemplo, né? Terceiro dia do mês, depois do almoço, temos o resultado do mês de março. Isso é lindo. Isso é inegociável. Né? E nem por isso nós precisamos fechar o mês no dia 25, nada. O mês fecha no último dia e no terceiro dia útil, mas isso começa de trás para frente. O que tu precisa... Se a gente pudesse explicar de forma fácil, assim, né? Quais os desafios ou os pontos que a gente precisa vencer para ter esse resultado em até o terceiro dia? Porque isso, Renato, é algo extremamente assim, nossa, enche os olhos, né? Isso, então assim... De qualquer empresa. Primeiro estão todos envolvidos e saber da prioridade disso. E aí tem áreas, RH, tem todos os problemas ou as dificuldades da folha. Área financeira, receber informações de banco, tal. Área de produção, fechar todos os relatórios. Aí tu começa a contar de trás para frente. Quanto tempo tu precisa? Eu preciso 1 dia e meio. Tá bom, então faz um cronogramazinho. Área de RH, área financeira e área de controladoria centralizando. As notas fiscais de devolução, até que dia tem que entrar. Não adianta chegar no último dia, as notas ficarem paradas lá na qualidade, por exemplo, e querer digitar tudo no último dia, que não vai vencer. Então, tem que olhar todos esses fatores, todos esses processos, para no terceiro dia conseguir. Depois a gente precisa falar um pouquinho sobre a CIB também, que os processos que a gente conseguiu implementar lá, conseguiu evoluir lá, também foram muito parecidos. Eu ia mesmo te perguntar, porque a CIB, você já participa a longa data, né? 10 anos. CIB, 10 anos. E agora, mais recentemente, como presidente, mas você já era vice-presidente também anterior, né? Na gestão anterior. Então, essa implementação que eu sei que é um método que tu tens, né? Já conheço, de ter o balancete, o fechamento, muito próximo da finalização do mês. Na CIB, que é uma experiência mais recente, se tu puderes, né, falar, como foi essa implementação também? É uma questão de cultura, né? É uma questão de cultura. Na CIB tem um complicador a mais, que a contabilidade é feita fora, e aí chega no início do mês, todas as empresas que esse escritório atende têm, ou não todas, mas boa parte tem as mesmas demandas. Certo. E aí é uma questão de convencimento da equipe, de todos os agentes que se relacionam com a CIB, e a CIB, por também não ter tanta gente assim no administrativo, é no quarto dia. No quarto dia útil, o balancete é feito e é entregue. E os indicadores, que lá foram criados alguns indicadores de gestão também, nesse dia, tem que ser enviados para presidente, vice-presidente e diretor financeiro da associação, recebem um e-mail com o balancete fechado e os indicadores principais, todos linda. Eles... registrados e acompanhados. E esse mês, especificamente, que passou, também foi recorde de entrada de novos associados. Olha só, foi muito parabéns, legal. Parabéns. Muito legal. Então, é uma cultura que, se for de cima para baixo, não funciona. Ela tem que ser por convencimento, e mostrar, e motivar. E muitos indicadores, Bruna. Criação de indicadores factíveis. Mas os indicadores são muito leves. Não importa. Eles têm que ser motivantes. Né? Qual é a dificuldade de encher esse copo de água? Se tu quiser botar essa jarra dentro desse copo, não adianta. Tu vai frustrar quem tu pediu para fazer. Mas o indicador é muito fácil. No começo não adianta querer inventar muita coisa ou botar indicadores que não sejam factíveis. Quais são os principais indicadores que você utiliza? Vamos falar de ACIB. Tem 2 indicadores muito simples. É cumprir o orçamento de receita e de despesa, cumprir a sobra, porque lá não é lucro, cumprir. Tem que sobrar aquilo que foi orçado, no mínimo aquilo. E o outro é número de associados líquido mês, entre entradas e saídas, porque sai gente e entra gente todo mês. Então tem uma meta mensal, né, nos meses de baixa, que é dezembro, janeiro, fevereiro, um pouco menor,
de março a novembro um pouco maior, essa é a busca deles. E tu pode perguntar para qualquer um dos 10 funcionários da CIB, todos os 10 sabem qual é o desafio. Já não tem uma pessoa só no comercial, tem uma no comercial e todo o resto ajudando a vender. Eu acho que um dos grandes atributos, né, de um CEO, né, nas atividades é essa do encantamento. É as pessoas comprarem o teu projeto. Isso. Eu acho que... Abraçarem a causa. Abraçarem a causa. Porque esses dias até estava comentando, muito mais do que você ter razão ou ter a solução, você conseguir mostrar o racional atrás disso e convencer as pessoas de que faz sentido vai ser maestro, né? Vai ser um grande Lá na maestro. empresa nós temos indicadores setoriais. A fábrica tem que ter eficiência, não pode gastar mais do que orçamento e despesa, controle de eficiência, controle de inventário, né? A acuracidade dos estoques tem que ter um percentual, seja estoque de elaboração, seja estoque acabado, seja estoque de almoxarifado, são feitos inventários cíclicos, isso tem que ter, porque dali sai o nosso resultado. Mas né? se a gente não tiver um estoque controlado, toda a ou está administração... no estoque ou está no custo, né? Tá no custo. E aí vai o resultado, por aí. melhor que faça um desempenho bom no mês, se não está no estoque, está no CPV. E às vezes as pessoas não entendem a correlação direta entre estoque e resultado, né? Isso. Mas... Exatamente. Ou está no caixa da empresa, ou está no estoque, ou foi para o custo. Exatamente. Basicamente, simplório é bem isso, né? É isso. Então, isso tem que ter. Na área de TI é projetos em andamento, tem fases do projeto, tem que entregar, combinado no começo do ano, tudo. Sempre em outubro, primeira quinzena de novembro de todo ano, a gente define como vai ser o ano anterior. É desafiador, é um período de muito trabalho intenso, mas tem que fazer. A área de RH é dias para contratar, é horas de treinamento, todos os setores têm. E a área comercial aí é pontos de venda, aí é resultado, aí é DRE para o regional, nós temos 7 regionais funcionando perfeitamente, né, bem alinhados. Né? Nossa estrutura hoje são 3 diretores e 5 gerentes, tratados com o mesmo poder de decisão, sempre decisão compartilhada, sempre eu provoco isso, para que não tenha ciúme entre áreas, para que o RH se consulte com o cara de logística, de operações, para que o cara de operações se consulte com o comercial numa dúvida e trocar informações. As decisões compartilhadas minimizam muitos erros, muito. Né? Mesmo, mas eu sou especialista. Tira o ego, vai lá conversar com outro, vai lá, porque uma ideia de fora, alguém dá uma sugestão, e aí provocar isso no primeiro nível e nos níveis abaixo. Ninguém se sente invadido quando eu entro direto num setor para conversar com o analista. Mas o que o presidente ou o Renato, por que não falou comigo? Não tem disso, eu prego e faço isso. Isso é bom, isso quebra barreiras. Alguns ficam tensos na primeira vez que eu vou. O Renato veio falar comigo, já trabalhei em outra empresa, nunca falei com o presidente. A gente quebra e explica isso. Mas eu acho que essa é a disseminação da cultura, né? Que a gente estava falando sobre engajamento. E eu vejo que a Blumenau, a gente acompanha nas redes sociais, assim, tem um engajamento muito grande, né? Toda data comemorativa, vocês fazem questão de fazer algum evento, quando tem tempo de casa, vocês comemoram, quando tem aniversário, quando vai sair de férias, quando chega de férias, né? A gente vê um ambiente muito gostoso. Nosso ambiente é leve, a gente procura, é uma das exigências do mercado dessa geração que está aí, né? Tem uma parte de uma geração mais jovem que não é só salário, o salário é importantíssimo, mas não é só. Precisa ter um ambiente bom, precisa ter um ambiente acessível, precisa ter um ambiente equilibrado, com pressão sempre, não existe. Trabalhar sem meta e sem pressão, para mim, isso é todo dia. Eu, sem pressão, acho que fica monótono o ambiente. Né? Precisa ter um pouquinho de estresse, com direcionamento sempre, mas um pouquinho de estresse, um pouquinho de pressão. Estresse do bem, não sei se existe isso, mas eu acho que sim, precisa ter. Precisa. Senão, se chegar lá morto, e eu sempre digo para os profissionais, falo isso lá na CIB, falo isso para os nossos profissionais lá da fábrica. Se você se preparar, estudar, estiver muito preparado e na empresa ou mesmo na associação não tiver lugar para você crescer, alguém vai te ver. É uma pena para quem treinou, para quem deixou, mas o mercado vai te enxergar. Aquela associação está crescendo, aquela empresa está crescendo. Quem é o cara da operação tal, do cargo tal? Ver além das fronteiras, né? Se não tiver espaço na empresa, e a gente espera que tenha, para poder promover e reter essas pessoas, mas as pessoas vão estar brilhando e vão para o mercado. A gente lamenta muito
Eu já fiz esse depoimento na CIB, então não é segredo, e faço na minha empresa com muita frequência. A gente lamenta muito, mas, então assim, se preparem, estejam sempre preparados, se entreguem, deem o melhor, que a oportunidade vai aparecer, ou aqui prontos, né? ou fora. Tomara que seja aqui, né? Tomara Sim. que seja no nosso negócio. Mas essa visão, eu acho que ela é muito do CEO, né? Em conseguir visualizar a necessidade e as demandas de mercado, não só do ponto comercial da tua atividade operacional, mas, por exemplo, o exemplo que desse ali em relação à questão dos jovens hoje, né? Você tem uma leitura para ser atrativo para reter esses talentos, né? Então, essa troca de experiência entre as áreas da empresa, eu acho que ela promove, né, essa compreensão ampla do que a gente precisa fazer, de onde a gente quer chegar, quais são as metas, quais são os objetivos e os indicadores que a gente vai ter que firmar para atingir esses objetivos, né? Isso. Não tem mágica, né, Renato? Não tem mágica. As metas sempre muito claras e factíveis, sempre, sempre, sempre. E todo mundo com um brilho no olho, com a faca nos dentes. E se usa um exemplo das antigas, né? Se no domingo à noite aquela musiquinha do Fantástico te fizer mal, que é terrível, né? Já nem assisto mais, mas na segunda de manhã tu vai começar, tem que procurar outra coisa para fazer. Tu não está feliz. Claro que ninguém, tá com a família no domingo, mas se a segunda-feira for muito pesada para ti, tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Procura outra coisa para fazer. Precisa ser feliz. Claro que tem conta para pagar, às vezes tu tem que te sujeitar a alguma coisa, fazer um esforço, hoje eu não estou bem, tudo. Mas não pode ser toda semana. Sim, não pode ser a regra, né? A regra. Tem dias que realmente a gente não está bem, isso faz parte, está tudo certo, e aí tem que ter alguém para dar uma provocada, para dar uma animada. Mas não pode ser regra, é isso mesmo. Né? A semana tem que ser boa, tem que ser leve. Porque a gente passa muito tempo, né? Fazendo isso. Tu sai de lá cansado na sexta-feira, mas realizado. Fiz o meu melhor, entreguei, a empresa Esse é o sentimento, né? Esse é o sentimento, exatamente isso. E tens uma experiência de atuar em grande corporação, tens experiência em atuar em empresas mais familiares e tornar isso uma potência, né? Que é a nossa Blumenau Iluminação. Se pudesses dar um conselho, uma empresa familiar, pequena, que até tem volume de faturamento, mas está buscando se estruturar, qual seria o teu conselho? São tantas necessidades, né? Isso. Com poucos recursos, às vezes, qual seria o teu conselho? Não sei se é bem conselho, mas assim, né? Não despreze o que já vinha sendo feito, nunca, porque tem assertividade ali, né? E um conselho para ajudar na gestão, meritocracia. Valorize muito isso. E como medir isso? Através de indicadores. Eu acredito muito nisso, né? Nunca desprezar o legado ou a história de alguém que já implantou aquilo. De qualquer forma foi feito, mas durou até ali. Né? Aí meritocracia, eu acho que isso precisa ser valorizado e cobrado e como é que eu vou dizer? Valorizado, a expressão é essa, né? E como se faz, como se mede isso? Através de bons indicadores. Indicadores combinados entre nós dois, não de cima para baixo. Tá bom, esse para ti, dá para fazer, conseguimos. Eu acho que esse é o caminho. Honrar a história e estruturar o presente, né? Para atingir os objetivos de perenidade. Perenidade, essa é a palavra, perenidade. Já sempre preocupado com sucessão em todas as áreas, sempre que é muito difícil, que não é simples, né? Porque precisa consenso e todo mundo quer se agarrar um pouquinho no cargo que tem, né? Não, mas se eu ensinar o cara, daqui a pouco eu posso ir embora. Não é isso, é pensar na perenidade, fazer bem feito. Eu acho que para você crescer, você precisa criar o teu substituto, né? Ter alguém... Não tem como. Isso, exatamente. Não tem como. Exatamente. Olha, eu acho que é riquíssimo todo esse conteúdo, né? Eu acho que esse é o objetivo mesmo que eu gostaria de alcançar com o podcast. Eu sempre digo para o nosso time que é compartilhar. Eu tenho a dádiva de ter nos meus dias, né, contato com pessoas com o teu gabarito. E eu acho que a gente poder compartilhar isso com um nível aí de acessibilidade para todo mundo realmente é uma obrigação social que a gente tem. A gente vai se direcionando aí para a parte final do podcast e eu gostaria de te fazer algumas perguntas, tá? São perguntas bem bate-pronto, assim, o que te vier na cabeça. Renato, quando eu falo em família, qual a primeira palavra que vem na tua mente? Acho que é a base de tudo. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto, sempre que possível. Eu até me emociono quando falo.
Para mim, a família, assim, eu sempre digo, pode tudo se acabar, nada dá certo na tua vida, mas no final, a família está lá. É a base, É verdade. Acho que devia ter que parar. É verdade, Renato. Oh, meu Deus do céu. A Thay foi embora muito cedo hoje. É lindo, eu compartilho do mesmo entendimento, né? Eu acho que a família Sim. é o antes, é o durante, é o depois, né? É isso aí. E todo esforço vale a pena com eles. Isso, né? isso. Todo investimento, tudo. Bem, segunda pergunta. Qual o teu destino preferido de viagem? Eu não posso afirmar isso porque lá em casa eles vão me matar. Eu não sou muito de viajar, me apego muito às minhas coisas aqui. A minha viagem preferida é em família. Não importa para onde, é em família. O destino é o detalhe, né? O destino é detalhe. Eu não sou muito de viajar, mas para viajar em família. Isso para mim é a melhor viagem. E se você pudesse definir o que é sucesso para você, Renato? Sucesso para mim é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu adoro trabalhar. Algumas pessoas me cobram que, mas tu não está vivendo a vida. Estou vivendo maravilhosamente bem, trabalhando e com saúde. Para mim isso é sucesso. Ter onde trabalhar e ter saúde. Não precisa nada, claro que tem conta para pagar sempre, isso é importantíssimo. Mas ter um trabalho e ter saúde, Bruna, é o sucesso. Olha só. Bem, eu agradeço imensamente a tua presença. Eu tinha certeza que seria muito, muito rica a tua participação. Quando fiz até a chamada, fiz de forma bem assim empolgada, porque, enfim, temos essa relação já de alguns anos, né? E me sinto em casa contigo mesmo, certo? Muito obrigada pela tua presença e obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Nos sigam nas redes sociais para poderem ter acesso a esse conteúdo e também acompanharem quem será o nosso próximo convidado.